Olá, mundo! Eu me chamo Henrique e você está no Rapadura Dev. Em aulas anteriores, aprendemos que se você quer guardar um valor na memória do computador, usamos uma variável. Mas e se a gente quiser guardar vários valores? Um grupo de valores ao mesmo tempo? Não sei. Então já vai abrindo aí o IntelliJ e deixa o celular em modo avião, porque essa aula vai ser bem importante para o resto do curso, beleza? Eu vou entrar aqui em modo apresentação, como sempre, e vou criar o arquivo da aula de hoje. Vamos criar aqui a função main, como a gente sempre faz, para a gente poder executar o nosso código. Mas antes de ir para o código, eu quero que você entenda por que precisamos usar uma lista e quando usar uma lista nos seus programas. E assim, para ser bem direto, dá uma olhada nesses apps. Todas essas telas não poderiam ser feitas apenas com variáveis. Por isso temos o conceito de lista, ou coleção, também podemos chamar assim. Então, quando queremos representar um grupo de objetos do mesmo tipo, usamos uma lista. Para criar uma lista no Kotlin, temos uma função chamada listOf. E podemos passar os itens da nossa lista no parâmetro da função. Por exemplo, 8, 16 e 32. Cada item sendo separado por uma vírgula. Nesse caso, a gente está criando uma lista de inteiros. E vamos atribuir a uma variável, só para a gente poder imprimir. Massa, foi impresso o que a gente esperava. A lista inteira, né? A gente está imprimindo aqui toda a lista. Mas, beleza, vi a lista inteira, mas e se eu quiser só um número? Por exemplo, se eu quiser imprimir só o 16 dessa lista? Isso seria pegar um item da lista. Para pegar um item da lista, nós temos a função get, que é pegar mesmo em inglês. E aí, no parâmetro da função, a gente passa o índice ou a posição do item dentro da lista. Vamos imaginar que a gente quer pegar o número 16. Então, o 16 é a posição número 1. Mas, peraí, você deve ter bugado aí, ou pelo menos tá achando que eu não sei contar direito, né? Porque o 16 é a posição número 2, né? Então, na programação, toda lista tem como primeiro item o índice 0. A gente sempre começa a contar do índice 0. Então, se o 8, ou o primeiro item de uma lista, for o índice 0, o segundo item é o índice 1, e assim por diante. Então, nesse caso, se a gente quisesse pegar o 8, que seria o primeiro item, a gente usaria o índice 0. O 16 é o índice 1 e o 32 é o índice 2. Mas vamos pegar o índice 1 mesmo e atribuir a uma outra variável. E vendo o que dá. Vamos lá. Show! Pegou, então a gente já sabe como pegar um item de uma lista. Então é isso, a gente acabou de criar a nossa primeira lista no Kotlin. E a gente passou alguns valores iniciais para essa lista. A gente já inicializou a lista com alguns valores. Mas você deve estar pensando aí, beleza, e se eu não quiser passar alguns valores? Se eu quiser criar uma lista vazia? Você não precisa passar valores. Só que você precisa dizer para o Kotlin qual é o tipo da sua lista. Que tipo a sua lista vai aceitar. Porque quando eu passo um valor, o Kotlin automaticamente define que esse será o tipo dessa lista. Será do tipo string. Então o Kotlin deduz ou infere o tipo pelo valor que a gente passou para a lista. Então nesse caso, aqui seria uma lista de strings. E aí outro jeito para a gente informar o tipo para o Kotlin, mas sem passar um valor inicial, é escrever o tipo da lista entre o sinal de menor que e maior que. Um amigo meu, desenvolvedor Android, ele chamava esse símbolo de diamante. E eu achei uma analogia muito interessante. Inclusive, um abraço aí pro Caio Luiz.
Então, você vai escrever o tipo dentro do diamante e isso vai dizer para o Kotlin qual vai ser o tipo que essa lista vai aceitar. No caso, você está dizendo aqui para o Kotlin que essa lista é uma lista de inteiros. Poderia ser uma lista de caracteres, uma lista de valores booleanos? Poderia. No nosso caso, a gente vai deixar inteiro mesmo. Também tem outro jeito de informar o tipo da lista para o Kotlin, que é tipando a própria variável que vai guardar o valor da lista. E repare que, ao fazer isso aqui, o tipo aqui na função ficou meio apagado e ele diz a seguinte mensagem: remova o tipo explícito. Ou seja, isso aqui é meio que redundante, fazer duas tipagens, né? Ou você faz isso, ou você tira isso aqui, e o Kotlin é inteligente o suficiente para inferir o tipo a partir do tipo da variável. Mas beleza, agora a gente tem uma lista vazia, e em algum ponto do nosso programa, queremos adicionar mais itens nessa lista. Para adicionar um item na lista, a gente chama a função add. Adicionar em inglês, né? Mas, como você pode ver aí, essa função não está aparecendo. E é bem simples. Assim como nas variáveis, a gente também pode criar listas mutáveis ou imutáveis. Com a função listOf, criamos uma lista imutável, ou seja, nunca vamos poder adicionar ou remover itens dessa lista. Para criar uma lista mutável, a gente tem que chamar a função mutable list of, que cria uma lista do mesmo jeito, só que essa lista agora pode ser alterável, né? A gente pode adicionar ou remover itens dessa lista. E ainda não está aparecendo porque ainda é um list aqui. A gente tem que dizer que é um mutable list agora. E agora sim, a gente já tem a função add e outras funções variantes dela, né? E também tem a função remove, que remove um item da lista, dado um índice. Mas vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um item na lista, o número 8. E aí a gente vai imprimir toda a lista. Adicionar novamente e imprimir novamente. Olha só que massa, a lista estava vazia no começo, adicionei o número 8, imprimi a lista e imprimiu a lista inteira, que só tinha o número 8. Daí eu adicionei o número 16 e imprimi a lista novamente e a gente vê a alteração que a gente fez, a adição de outro item na lista, do número 16. E só para exemplificar aqui uma remoção de um item da lista, a gente pode passar o elemento que a gente quer remover. Eu quero remover o elemento 16. E vamos novamente imprimir a lista para a gente ver esse item que foi removido. Beleza. Adicionei o 8, imprimi a lista. Adicionei o 16 e removi o 16. Mas beleza, agora que a gente já entende como inserir e como remover valores de uma lista, eu vou comentar esse código aqui porque eu quero mostrar outras funções que as listas têm no Kotlin. Vamos criar aqui uma variável chamada nomes e vamos atribuir essa variável à função listOf. E eu vou estar escrevendo alguns nomes aqui. Beleza, eu populei a lista aqui com alguns nomes e com isso já dá para mostrar algumas funções que as listas têm que são bem interessantes. A primeira função que eu quero mostrar é a função count. A função count ela simplesmente conta quantos itens tem dentro dessa lista. E para a gente ver isso, eu vou imprimir o valor retornado por count. A gente poderia botar numa variável, mas eu vou imprimir assim para ser mais rápido. Beleza, são 7 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Também temos a propriedade size, que é o tamanho da lista, que também dá a mesma coisa.
Outra função bem legal é o isEmpty. Essa função checa se a lista é vazia ou não. Nesse caso, isEmpty vai retornar falso, porque a lista tem alguma coisa dentro, né? Se a gente remover todos os itens, isEmpty retornaria true, que seria verdadeiro. A lista está vazia. Esse método é bem interessante quando você está construindo seus programas. Outra função legal é o first, que retorna o primeiro item da lista. Que é a mesma coisa de você fazer um get na posição 0. E só para você que ficou curioso de ver esse tracejadozinho aqui embaixo e se perguntou o que é isso, é porque o Kotlin diz que você pode pegar um item na lista de uma forma diferente, simplesmente colocando o índice do item entre colchetes. É a mesma coisa de fazer um get. E aqui é a mesma coisa de fazer um first, beleza? Que é o primeiro item da lista. E aí, se temos o primeiro, também temos o último, que é last, em inglês. E aí, com essa função, pegamos o último item da lista, que é o Douglas. Uma função bem interessante e também bem útil é o contains. Essa função verifica se essa lista contém um item que você passa aqui no parâmetro dela. Por exemplo, a lista de nomes contém a palavra Marcos, e aí a função vai retornar verdadeiro ou falso se esse item tá dentro da lista ou não. Nesse caso tá, então ele retornou verdadeiro. Mas se eu passar aqui oi, por exemplo, esse item não tá na lista, essa palavra não tá nessa lista, então o retorno vai ser falso. Uma outra função é a reversed ou as reversed. E aí você tem uma lista ao contrário. Você tem a mesma lista, só que em ordem inversa. Em vez de começar com Flávia e terminar com Douglas, começa com Douglas e termina com Flávia. E se você quer ordenar a lista, você pode chamar a função sorted, que ordena a lista em uma ordem, no nosso caso, alfabética. A Karina, que estava em terceiro, foi primeiro, porque o C vem antes do D, que vem antes do F. E ele até ordenou o Flávio e o Fabiano aqui, ó, que o A vem antes do L. Mas então, eu poderia passar horas mostrando cada função que as listas têm, mas isso vai ficar de exercício para vocês. Cria uma lista aí de qualquer tipo e passa um tempo experimentando cada função que aparece para vocês. Chama o nome da lista e vai lendo. Vai lendo as funções que aparecem aqui no autocomplete. Você vê aqui que tem bastante função para brincar, então olha a documentação, escolhe uma função. Se você segurar Ctrl e apertar na função, você vai abrir o código do Kotlin que foi implementado isso e geralmente tem uma explicação da função. Ou também você pode ir na documentação do Kotlin e procurar o que essa função quer dizer, o que ela faz, né? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, aprendemos um pouco sobre as listas, como adicionamos e removemos itens de uma lista e vimos algumas funções que são bem úteis na hora de resolver alguns problemas. E falando em problemas, algumas pessoas que estão aprendendo Kotlin me pediram ajuda em exercícios de programação. E o Zmark foi uma dessas pessoas e inclusive sugeriu um servidor no Discord. Então, Zmark, criei lá o servidor e quem mais tiver a fim de trocar uma ideia sobre programação, fiquem à vontade, vamos montar esse grupinho de estudos lá no Discord. E eu vou deixar o link do convite aqui na descrição desse vídeo, beleza? E antes de você me fechar do seu navegador, se gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar o canal. Deixa um comentário com melhorias ou sugestões. E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E te vejo na próxima. Até mais!